Nosso repórter. O Breno. Nosso cinegrafista e diretor. Breno. Isso foi feito quarta-feira na Estação das Docas. Pode colocar quarta-feira. Nenhum desses entrevistados são adventistas. Não sabemos qual é Foram convidados para vir aqui. A religião deles, mas eles não são adventistas. E eles foram convidados para estarem presentes hoje aqui. Algum dos entrevistados está presente aqui hoje? Vieram? Tá. Ok. Casaça, por gentileza. Ok. E esse é o tema que nós iremos falar sobre hoje, né? Sexo tem hora certa. Você aguenta esperar? Alguns acham que não, outros acham que sim. Nós iremos mostrar uma estatística, dados que nós colhemos do Ministério da Saúde, da parte que cuida da parte estatística, que chama-se DataSUS. O ano é de 2005. Quando nós temos sexo antes do casamento, nós temos o seguinte comportamento. Primeiro, a iniciação sexual no Brasil, ela começa em média no homem aos 14,7 anos, e nas meninas ela começa em torno dos 15,3 anos. Ou seja, cada ano nós estamos tendo esta idade diminuindo, ok? Esta idade diminuindo. Iniciação sexual cedo tem uma consequência, porque o sexo tem duas vertentes. A primeira é o prazer, mas outra é a procriação. Ou seja, o sexo dá prazer, mas também dá filhos. Vejamos quais são essas consequências. A grande consequência que nós temos, primeiro, é essa aí: 572.541 adolescentes engravidaram no Brasil no ano de 2005. Aliás, não engravidaram, tiveram parto no SUS, na rede pública de saúde, no ano de 2005. Aqui não está incluído as adolescentes que tiveram parto na rede particular e nem aquelas que fizeram aborto. Calcula-se que no Brasil, anualmente, nós temos 3 milhões de abortos clandestinos feitos no Brasil. Dessas quase 600 mil gravidez de adolescentes que nós tivemos, 9 mil grávidas tinham entre 10 e 14 anos. O índice é pouco? 9 mil grávidas entre 10 e 14 anos. Destas, 4.500, a metade não voltam mais para a escola. A outra metade deixa de estudar, fica 1 ano, 2 anos e regressa para a escola. Mas a metade nunca mais irá voltar para a escola. Isso tem uma consequência grande para o país. Não há desenvolvimento sem educação e sem cultura. 10% das adolescentes, tá certo? Com a idade de 19 anos, tem mais de 2 filhos. Sexta-feira, ontem, eu fiz uma cesárea e nós operamos uma menina para não ter mais filho com 18 anos. Aqui no Hospital Samaritano. Qual é a norma do Ministério da Saúde? A norma é o seguinte: para fazer a criatura precisa ter 3, 4 filhos, precisa ter de 24, no mínimo 24 anos, fazer uma laqueadura com possibilidade de reversão. Então, por que ela foi operada com 18 anos? Porque era a terceira cesariana dela. Ela estava fazendo a terceira cesariana. E terceira cesariana, independente da idade, nós temos que operar. Principalmente se a cicatriz no útero está comprometida, que era o caso dela. E quantos anos ela tinha? 18 anos. E quantos anos tinha o marido dela? 21 anos. 21 anos. Gravidez é a principal causa de internação hospitalar no Brasil. 60,3% de todos os brasileiros na idade de 15 a 19 anos
internaram por causa de gravidez. 87% de todas estas adolescentes são o que? Mães solteiras. Somente 3% são casadas. 97% tiveram um filho, tá certo, num relacionamento estável. E destas continuam solteiras 87%. 87% são mães solteiras. A questão agora é: quando namorar? A idade certa para namorar? Com que idade a minha filha, a sua filha, deve começar a namorar? Nós tiramos esse pensamento do livro Mente, Caráter e Personalidade, do volume 1, página 224. Ellen White escreve assim: as afeições juvenis devem ser refreadas, até que chegue a idade suficiente. Então, com a experiência, tornarão honrosa e segura a sua manifestação. O que isso quer dizer? Às vezes nós temos a nossa filha com 10, 11 anos e temos um amigo com um filho de 12, 13 anos. Como nós somos amigos, nós ficamos torcendo para nossas filhas começarem a namorar, porque vai ser muito legal. Isso está errado. Se a minha filha de 10 anos não tiver nenhuma manifestação de apreço por uma outra pessoa. Já pensou se a minha esposa, quando abri o caderno da minha filha e lá não viu um coraçãozinho, um bilhetinho, tá certo? Uma mensagem? Isso é natural, isso é hormonal, isso tem que acontecer. O grande problema é que nós, os pais, não podemos incentivar. E a menina deve começar a namorar quando ela tiver idade suficiente para saber fazer a escolha correta. Eu tinha 18 anos e o pastor Aldo Carvalho foi fazer uma série de conferências lá no ENA. E eu encontrei com ele lá e ele disse assim para mim: Elias, quando você começar a namorar, não comece namorando gostando da pessoa. Eu falei: pastor, como é que eu vou namorar com alguém se eu não gosto? Ele disse: não, você vai olhar e vai dizer, talvez dessa eu goste no futuro. Aí começa a namorar. Mas qual é o objetivo disso? É porque se você começar a namorar apaixonado, você não irá ver os defeitos dele. Olha a experiência, olha a verdade. Como namorar? Um pouco de tempo passado a semear joio produzirá uma colheita que lhe fará amarga a vida inteira. Estávamos chegando em casa, e quando chegamos em casa, numa programação da igreja, 11 da noite, tinha uma menina, neta da nossa vizinha, adventista, 11 horas da noite, ela estava namorando. E ela estava namorando na frente da casa dela, em pé, um muro desta altura, ela do lado de dentro do muro e o namorado do lado de fora do muro, os dois abraçados. Cheguei com o carro, falei: olha, a mulher está namorando. Mas que horas são? 11 horas? Isso não é hora a mais dela estar namorando. Eu vou lá e vou falar para ela para acabar com esse namoro. Aí a Vera disse assim: Elias, é sua filha? Eu falei: não, não é minha filha, mas eu sou ancião, eu tenho um compromisso, eu vou lá com ela. Abri o portão de casa, coloquei o carro na garagem, abri a porta, entramos, eu fui lá: boa noite, boa noite. Olha, já são 11 horas, não é hora de você estar namorando. Por gentileza, entre e você, o namorado, vai embora. O rapaz me olhou com uma cara feia, ele estava de bermuda e uma camisa toda escrivinhada, cabelo em pé, pintado. Eu não gostei muito dele, mas ele me olhou e foi embora com raiva. Ela entrou, entrei em casa, fechei a casa, o portão, abri, fui lá atrás, tinha 2 cachorros, a vista tem os cachorros. Entrei em casa, quando eu estou no meu quarto, que eu olhei pela garagem da casa da vizinha, eles tinham voltado a namorar. Aí eu que não gostei. Abri a porta, abri o portão da rua, fui lá. Eu digo: olha, baseado no estatuto da criança e do adolescente, se você não entrar e se você não for embora, eu vou chamar a polícia e vou mandar ele prender. Ela entrou e ele foi embora. 3 meses depois, a Vera disse: Elias, sabe a neta da vizinha?
Eu disse, sei. Nunca mais ela falou comigo, também sei. Mas sabe o que aconteceu? Ela está grávida. Está grávida. 11 horas da noite, um shortinho, namorando, agarradinho, sexta-feira à noite, sábado. O que é que ela estava fazendo? Ellen White disse que ela estava fazendo o quê? Plantando o quê? Plantando joio. E quem planta joio vai ter uma colheita amarga para o resto da vida. Os anjos, diz ela, de Satanás, estão ao lado dos que dedicam grande parte da noite ao namoro. Se tivessem os olhos abertos, haveriam de ver um anjo tomando nota de suas palavras e de seus atos. Então perceba que o namoro cristão não é igual ao namoro de um não cristão. Não se pode brincar com os interesses da alma, diz Ellen White. Por quê? Porque o nosso capital, o que é? É o caráter. E a pergunta é, o que dizem de você? Às vezes dizem assim, aquele ali é igual uma motosserra, aquele ali é igual uma vassourinha, pega, né, varre tudo. Aquele ali jogou a rede, caiu, é peixe. Há muita gente, há muitos jovens adventistas que têm essa fama. Mas Ellen White diz o quê? Que o meu capital é o meu caráter. Aí você poderia dizer assim, não, mas o que falam de mim não importa. Importa sim. Aquilo que falam de mim, que falam de você, importa muito. Veja como importa, veja isso aqui. Um espírito mau se apoderava de Saul, Saul ficava agitado, e quando ele ficava agitado, era terrível. E alguém na sala do rei disse, rei, quando você ficar assim agitado, seria bom que nós trouxéssemos alguém aqui. Este alguém tocasse para você uma música suave, para você se acalmar. E esta ideia foi boa aos ouvidos do rei Saul. Ele disse, então me traga alguém que saiba tocar bem. Ali na sala tinha um rapaz, e esse rapaz disse assim, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Quantos anos tinha Davi quando este moço, lá na sala do rei, falou isso sobre ele? Davi tinha 16 para 17 anos. E quem era Davi? Primeiro, sabe o que? Tocar. O que mais? Ele é forte. Esse forte não é forte porque ele ficava a manhã todinha na academia. Não, é forte nos princípios. Ele é valente, não porque ele briga na rua, não, ele é valente porque ele defende os princípios. Ele é um homem de guerra. Ele já tinha vencido nessa ocasião o gigante Golias. Ele é sisudo em palavras. Aí eu fui procurar no dicionário o que é sisudo em palavras. Sisudo quer dizer alguém que quando abre a boca sai só coisa preciosa. É alguém que domina o assunto, que quando fala, fala com o siso, com a razão. Tem boa aparência e o Senhor é com ele. Importa ou não importa o que andam falando de mim? Importa. Namoro, nenhuma palavra deve ser proferida, nenhuma ação praticada, que não queiraste os santos anjos. Contemplem e registrem nos livros do alto, Lar Adventista, na página 55. A juventude, diz Ellen White, confia demais no impulso. Não deve entregar-se demasiado facilmente, nem deixar-se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. Fui chamado para fazer um parto no hospital. Quando cheguei lá, era uma adolescente de 16 anos, muito bonita. Estava a família, cumprimentei, fui examiná-la. Ela estava com 4 centímetros. Eu disse, olha, a neném está bem, você está bem, está com 4 centímetros, tudo para ser parto normal. Ela levantou a mão bem alta e disse, graças a Deus.
Voltei com 2 horas, examinei e disse: está evoluindo, já está com 7 centímetros, não vai demorar. Oi, doutor, graças a Deus. Voltei, examinei de novo e disse: está na hora, vamos passar. Vai ser normal, doutor, mesmo? Vai. Ela disse: graças a Deus. Fizemos um parto. Quando saiu o nenenzinho, ela disse: é perfeito, meu filho? Eu disse: é perfeito. Ela disse: graças a Deus. E eu fiquei com aquilo, graças a Deus, falar graças a Deus. E eu fui para ela, cheguei perto dela e perguntei: você é religiosa? Ela disse: eu sou. Qual é a sua religião? Ela disse: eu sou adventista do 7º dia. Aí eu que disse: graças a Deus. Cumprimentei, no outro dia voltei, cumprimentei a avó, cumprimentei a mãe dela, cumprimentei, e eu disse assim: olha, eu já falei com a mãe, já falei com a sua avó, mas eu ainda não tive o prazer de cumprimentar o seu marido. Ela disse: ah, doutor, eu não tenho marido. Eu disse: como você não tem marido? Me conta essa história, que eu quero contá-la lá no Marco, tá certo? Quando eu fizer essa palestra. Aí ela disse: doutor, eu moro numa cidade perto de Bragança, e lá nessa cidade tem uma festa religiosa, e eu e minha amiga estávamos andando na praça, quando parou o carro, era uma Hilux, cabine dupla, saiu dentro do carro um rapaz muito bonito, com a chave na mão, forte, malhado, e ele disse: olha, eu tenho observado vocês dois andando na praça, você me chamou a atenção, começamos a namorar, ele me deu o número do celular dele, começamos a namorar pelo celular, e começamos a namorar até que um dia ele disse: olha, eu estou apaixonado por você. Ah, então eu queria que você também estivesse apaixonada por mim. Eu disse: mas eu estou